Sejam muito bem-vindos à cerimônia de encerramento do curso de extensão Educação Política, Cidadania e Sistema Político Brasileiro. Este projeto do TRE é realização do TRE Piauí em parceria com a Prefeitura Municipal de Uruçuí e a Secretaria de Educação do município. O projeto nasceu de uma parceria firmada pelo TRE Piauí com a Universidade Federal UFPE, por meio do Núcleo de Estudos Políticos Eleitorais, visando a realização do projeto de extensão Educação Política, Cidadania e Sistema Político Brasileiro, cujo propósito central é ofertar conhecimentos técnicos por meio de aulas e ou videoconferências ao público-alvo de escolas públicas e privadas desde o último ano do ensino fundamental e ensino médio. Com esse projeto, tem-se o objetivo de estender os ensinamentos próprios das virtudes cívicas que possibilitem aos cidadãos de diferentes segmentos sociais criarem um senso de corresponsabilidade em relação ao espaço público e mostrar que o bom funcionamento das instituições de um país não depende exclusivamente dos gestores públicos e agentes estatais, mas, sobretudo, de um nível de engajamento dos indivíduos na condução das coisas da sua cidade, estado e país. Para a composição desta mesa de honra, convidamos nosso prefeito municipal, Dr. Wagner Coelho, que será representado pelo subprocurador do município, Dr. Romário Bastos. O vice-presidente e corregedor regional eleitoral do TRE Piauí, desembargador José James Gomes Pereira, que se encontra presente de forma virtual. Secretária Municipal de Educação do município de Uruçuí, professora Reisimar Gomes de Souza. Representando a Câmara Municipal do município de Uruçuí, o vereador Geraldo Filho. Professor da UAP e coordenador do NEP, Dr. Kleber de Deus. Doutora Silvani Maia Rezende Santana, secretária de Administração, Orçamento e Finanças do TRE e coordenadora do Comitê Gestor de Políticas de Gênero do TRE Piauí. Os senhores secretários municipais, na presença do secretário Ribamar Mateus, representante da subseção da OAB de Uruçuí, doutora Rosália Amorim Maia, chefe de gabinete Lígia Estrela, nosso procurador municipal, doutor Rafael Barros, e o nosso assessor jurídico, doutor Sálvio Aurélio. Nosso vereador também se encontra presente, vereador Hélio. Gostaríamos neste momento também de registrar a presença nesta solenidade que se realiza de forma híbrida, parte presencial e parte remota, dos ilustríssimos senhores professores que participaram da execução do projeto. Professor doutor José James Gomes Pereira, professora doutora Débora Gomes Galvão Basílio, professora doutora Isabela Nogueira Paranaguá de Carvalho, professor doutor Bruno Cosa Saraiva, professor mestre Tiago Mendes de Almeida Ferre, professora Esther Rosenberg Maia Gomes, professor doutor Nelson Juliano Cardoso Matos, professor doutor Kleber de Deus Pereira Rodrigues e professora mestranda Silvani Maia Rezende Santana, que estão presentes conosco de forma também remota. Saudamos ainda a presença do coordenador da Defesa Civil do município, doutor GN,
e todos os coordenadores da Secretaria de Educação do município de Uruçuí. Neste momento, convidamos todos a ficarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Dando sequência às manifestações, gostaríamos de convidar o Dr. Mário Bastos, que está representando o prefeito municipal de Uruçuí, para recepcionar as autoridades presentes. Meu bom dia a todos, onde eu cumprimento a mesa em nome dos representantes hoje do TRE, em nome do nosso excelentíssimo prefeito também. Queria agradecer a todos os aqui presentes, principalmente aqueles que disponibilizaram o seu próprio tempo para ganhar conhecimento, estudar e se aprofundar sobre o que é cidadania, sobre o que são direitos políticos e todas as conquistas advindas desses direitos. Mencionar o papel da administração e aqui elogiar também o trabalho da Secretaria de Educação, fazer menção também ao colega procurador também, colega de profissão, Dr. Sávio, que foi o idealizador desse projeto, e nos trouxe ao tempo esse projeto, sempre muito afim, trouxe essa visão para a administração de que a explanação nas escolas, aquelas pessoas que estão tendo sua formação como cidadão, sobre os seus direitos de cidadania, é muito importante. Então, a administração recepcionou a ideia, acreditou principalmente no fato de ser elaborado em conjunto com um órgão que é sério, entendeu? Que é perito no que faz, que no caso é o Tribunal Regional Eleitoral. Então, minhas palavras breves e sinceras é de agradecimento no nosso prefeito municipal, que não pôde se fazer presente, mas que entende e apoia cada uma dessas atitudes que são tomadas no município, principalmente porque, como já dito, isso faz parte do enriquecimento dos nossos munícipes e principalmente cidadãos. Obrigado, gente. Dando continuidade, gostaríamos de convidar o desembargador José James para manifestar suas palavras. Na implementação desse projeto, professores, colaboradores
saído também das escolas públicas estaduais, de forma a seguir o Estado do Piauí, portanto, iniciando um processo que só nós temos em todo o Brasil. É o primeiro Estado, portanto, a empreender dentro da Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas, programa dessa natureza, de sustentabilidade nesta área da política e da construção dia após dia de uma cidadania cada vez mais digna e equilibrada para a condução da nossa sociedade. Então, embora tenhamos a nível nacional um projeto também no Parlamento Superior, no Congresso Nacional, um projeto não surpreende lá como aqui, no nosso território, na medida em que os senhores estão a instituir uma lei aqui no município, em que os meninos vão efetivamente participar da eleição de forma a que possam ter mandato humano, voluntário, para aprender e compreender os limites do processo eleitoral dentro da própria Câmara Municipal. Como o senhor fez também na Assembleia Legislativa do Piauí, em que se fez eleições, o TRE participou, disponibilizou urnas para que se fizesse efetivamente a eleição e elegesse os 30 deputados, jovens deputados, que
sede da ONU, especificamente na cidade de New York, pelo falecimento de Henry Kissinger, aos 100 anos de idade, no dia de ontem, e no que pese ter sido controverso, mas controverso para a política internacional sul-americana. Porém, sem nenhuma dúvida, foram
que vão ter acesso. E já saber também quando é que vai haver a divulgação do livro, porque a gente mesmo também quer, viu? Dizer que os colegas aqui que estão presentes, que vai ser uma fonte muito grande de conhecimento para a gente, principalmente na área jurídica, tá bom? Agradecer ao senhor e estender os cumprimentos para o Dr. Wagner também ao senhor, tá? Um abraço. O link está no TRE, né, no site, né, desembargador, disponibilizado. Após o lançamento hoje, logo mais, vai ficar disponível no link na página do tribunal. Muito obrigada, meu chefe, pela sua atenção e disponibilidade. Antes de passar a palavra para o professor Kleber de Deus, gostaríamos de expor seus estudos e contribuições para o sistema político brasileiro. O professor Kleber de Deus, ele é pós-doutor em ciência política, doutor PhD em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro e mestre em ciência política pela mesma instituição. É graduado em Ciências Sociais pela UFP, professor associado 4º da Universidade Federal do Piauí, coordenou o programa de mestrado em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí por 2 biênios, pesquisador do programa de mestrado em Direito, fundador do curso de graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí em 2012, membro da Associação Brasileira de Consultores Políticos, especialista em comportamento eleitoral, eleições e partidos políticos, cofundador da De Deus e Associados Consultoria Política e organizou o livro O Voto para o Presidente no Brasil em 2014. Então, gostaríamos de convidar o professor Dr. Kleber de Deus para proferir sua palestra. Bom dia, senhoras e senhores. Eu vou pedir a intervenção para que eu possa proferir aqui minhas palavras aqui sentado, em razão do meu material, porque não teria como colocar um público. Bom, inicialmente eu tenho que cumprimentar, naturalmente, o representante do prefeito municipal de Mussuí, e em nome da professora Resinada também cumprimentar as secretárias, os professores, os senhores e representantes das demais instituições e, naturalmente, o público que compareceu durante o tempo de realização deste projeto, que é um projeto com bastante êxito na nossa avaliação e, sobretudo, o empenho que vocês sentem. E o fundamental, quando se elabora um projeto, um engajamento de professores das instituições, e eu vou falar um pouco sobre isso, deixe no final vocês. É isso que a finalidade precípua do projeto tem que buscar. Que chegue essa mensagem das mais variadas maneiras, dos mais variados aí, professores e temos que ressaltar, sobretudo, a qualidade do corpo técnico que ministrou esse curso. Professores de alto gabarito, talvez alguns dos melhores professores da Universidade Federal do Piauí, sem dúvida nenhuma, e quiçá do Brasil. Muita gente com competência técnica suficiente para contribuir com inúmeras questões e, o mais importante no meu entendimento, que resultou nesse projeto que vocês desenvolveram sobre a questão do projeto Jovem. A intenção era exatamente essa, despertar nas pessoas que participaram essa ideia de entender esse projeto sobre a educação política, cidadania e sistema político. Talvez aí as sementes que foram plantadas, a ideia
desenvolvermos novos cursos. Pensamos, por exemplo, falando aqui com a secretária Isimar, sobre a ideia de desenvolver um projeto sobre o processo legislativo voltado exclusivamente para a questão da formação política das mulheres. E ali, não que os homens não possam participar, naturalmente, né? Mas é um projeto muito importante para saber de fato o que são as atividades que o candidato, o pré-candidato vai desempenhar para não confundir com determinadas tarefas. Bom, depois de tantas exposições importantes que foram feitas por colegas como Nelson Juliano, Débora Alvão, doutora Isabel, professor Silvani, Bruno Rosa e tantos outros, Tiago Ferreira, juiz eleitoral, a gente fez esse projeto com essa ideia de discutir essa, vamos dizer assim, essa trilogia, a questão da educação, do civismo, da cultura política e da cidadania. Esse é um tema que a gente pode ter um desdobramento no seguinte sentido. É aquilo que nós estamos discutindo a democracia e os três poderes. É uma questão que está no centro do debate político mundial. Hoje, a democracia passa a ter configurações ou passa a ganhar um novo formato onde a relação entre os poderes ela começa a mostrar um certo grau de desequilíbrio e as instituições políticas representativas elas não têm uma resposta pronta, seja no Brasil, seja nos países do exterior. Eu ministro atualmente uma disciplina sobre democracia, poder judiciário e sistema político brasileiro. Não é uma questão fácil. Há algumas perspectivas de abordagem que são apresentadas, mas a ideia é mostrar exatamente a heterogeneidade dessas questões. E aqui a gente vai tentar sintetizar algumas questões. A primeira é, por que a educação política? Nós, na nossa Carta Constitucional de 88, que temos a quase aproximadamente 135 emendas, que já é uma outra Constituição, lembro da proclamação da promulgação desta Constituição, quando esse país dizia que ali era a Constituição cidadã. Naturalmente, é uma questão muito grande de fundo, é que a nossa Constituição ela não nos garantiu direitos. Mas aí, se isso é de natureza fundamental para que possamos consolidar uma democracia, há outras questões que precisam estar por trás, sobretudo se a gente tem direito, nós temos deveres. E a questão sobre o procurador Romano é como é que vamos implementar ou efetivar definitivamente esses direitos que estão garantidos na Constituição. Porque nós temos direitos que incorporam via quê? Via política pública. Política pública necessariamente precisa de quê? De orçamento e de investimento. Nós temos índices altíssimos ainda de analfabetismo, por exemplo, no nosso estado. No Brasil ainda temos índices também altos. E a ideia de que é essa cultura política, como ela se coaduna com a ideia de civismo. Então, a ideia de civismo, de uma maneira geral, podemos defini-la da seguinte maneira. Então, os cidadãos são virtuosos, esses cidadãos têm virtudes e cidadãos que vão espelhar nessas instituições, e essas instituições vão ter um desempenho onde esses cidadãos e cidadãs terão condições de modificar padrões de comportamentos existentes historicamente na sociedade brasileira. Eles são corresponsáveis, e elas todos são corresponsáveis pela produção da elaboração de uma instituição ou construção de instituições que visem, sobretudo, diminuir desigualdades sociais e econômicas e incluir todos num processo democrático. E quando falamos do processo democrático, é bom pensar como devemos pensar
de que a democracia não é só exercida ou construída ou montada no plano nacional. Pelo contrário, a democracia é permanente. Nós moramos no município, não moramos no Estado, muito menos na nação. São os municípios, são iniciativas pequenas, pontuais, que aparentemente podem não resultar um resultado imediato e concreto, mas isso não é o caso. E assim ali se constrói o movimento e a percepção dos cidadãos de que os problemas existentes em qualquer cidade, eles são corresponsáveis pelas propostas ou pelas demandas que são encaminhadas ao poder público. Essa grande interação entre Estado, sociedade e mercado, para que as soluções possam ser apontadas. Essa é uma questão que passa muito despercebida, porque nós queremos todas as concessões via Estado. Você imagina se todos os nossos estados, municípios, são mais de 5.600, teriam condições concretas e efetivas, de fato, de implementar política pública inclusiva dos mais diversos cidadãos e cidadãs. O ponto é, o Estado, a nação, a construção no Brasil de uma identidade nacional passa por essa percepção. E essa ideia de fragmentar a política pública, menos naturalmente respeitar interesses dos segmentos sociais ditos minoritários, mas quando se fragmenta uma política pública, se trata de quê? O orçamento. E qualquer gestor ou gestora tem a clareza disso. Você direcionar uma política pública, você vai ter um benefício concentrado e um custo difuso. No agregado, isso vai gerar, naturalmente, benefícios coletivos para o conjunto da sociedade ou do município. Mas, se fragmentando recursos, e aí eu avaliei o processo orçamentário, isso tem problemas para a gestão. E como é que os indivíduos da nossa vida podem contribuir com essa política? Ou com esse ciclo? A ideia é de um pouco de participar na construção dessa montagem, nas suas respectivas comunidades, de aplicar uma série de propostas. E aí, por exemplo, nós temos ideia de um projeto de vereador, jovem vereador, pode se contribuir, trazer demandas, não só, mas na associação do bairro, no clube recreativo, nas escolas, porque aí é que começa a se construir uma cultura cívica que vai confrontar a nossa tradição cultural do sistema político, que é exatamente a cultura que leva ao patrimonialismo ao seu desenvolvimento político que é. Será a cultura ou mecanismos que enfraqueçam esses laços que causam entrave ao desenvolvimento dos municípios? Formulação de projetos de vereadores é levado ao executivo esse conjunto de cidadãos que tem essa concepção, que deve ser difundido no tecido social para que isso possa ocorrer. Assim ocorrendo, já veio um grande escritor americano francês, eu acredito que ele dizia claramente: os municípios são escolas de ciência, os governos locais. Por quê? Porque nós interagimos diretamente com os vereadores, com os secretários, com o centro, dada a proximidade. E nós sabemos, naturalmente, os problemas que nós temos. Se não há água, se não há energia, se não há segurança, se não há transporte, essas demandas têm que ser encaminhadas para o parlamento. Porque o parlamento é o poder constituinte que vai elaborar as leis, e essas leis têm que estar diretamente de acordo com os interesses mínimos da população. A existência do conflito é natural, mas esse conflito tem que ser resolvido de uma maneira mínima para que chegue a uma regra de decisão, e essa regra de decisão solucione e encaminhe propostas alternativas, não necessariamente tão custosas ou caras, mas sempre o engajamento da população. Sem esse engajamento dos indivíduos, ficará mais difícil. A ideia é ser corresponsável pela gestão pública
porque o problema de agenda pública ou o problema estrutural, ele é muito facilitado. E é exatamente ouvindo as demandas dos cidadãos e cidadãs, das mais poderosas categorias sociais, desde o apontar no médio ou no longo. E uma questão também é que as câmaras de vereadores, que são, vamos dizer assim, que conseguem dialogar mais diretamente com as pessoas, desses projetos que surgem, levar propostas para governos estaduais também tentar regimentar a reconstrução no governo, ou é organismos internacionais, para que assim possam se direcionados para resolver um monte de questões socioeconômicas que não há. Que ainda temos esses problemas bem nas nossas situações, e essa é uma discussão quando se fala na cultura política brasileira, na identidade política brasileira, que nós estamos experimentando. É sempre a ideia de Estado-nação que é desenvolver e promover a inclusão de todos, que é reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais. Ainda temos polos produtores, sul e sudeste, que concentram e um terço do PIB brasileiro, fundamentalmente São Paulo, 30%, se junta, Minas, Rio, aí chega a 40%. E nós, aqui, como eles dizem, nós do baixo aqui, né? Nós de cima, temos dificuldades. E isso não é uma questão de, talvez, de ausência de recursos. São pessoas simples. Um dos pontos que está é exatamente na nossa precariedade da formação de recursos para gerenciar determinadas questões de formulação de projetos técnicos para poder aqui. Isso é fundamental, possa de fato haver a captação de recursos das instituições e a solução um pouco técnico consiga produzir. E o engajamento através desse civismo. O civismo é exatamente essa corresponsabilidade que a gente tem dentro desse sistema político hoje. Esses padrões que nós estamos trabalhando, como o clientelismo, a corrupção, que ainda a forma de envolvimento do poder econômico em diversos setores. Isso está presente na sociedade brasileira e nos um setor público, não podemos deixar, mesmo sendo funcionário, tem que reconhecer certas categorias têm um privilégio bastante alto. Isso tem um custo para a instituição dele. Isso consegue. Mais, basicamente, 50% da população brasileira são dados assustadores, segundo o IBGE, concentra. Desculpe, 1% da população brasileira chega a considerar quase 50% do PIB nacional. Ultrapassa o PIB da União. Não é pouco. Então, esse padrão precisa ser resolvido, não só pelas instituições formais e representativas, mas pela toda a sociedade. E aí a formação deve entender, quando nós brincamos, eu e o Silvio já trabalhamos juntos já há algum tempo, a gente pensar essa ideia do sistema de desenvolver esse projeto com uma série de temas. Entender o que é a separação de poderes, o presidencialismo, o executivo, o judiciário, essa harmonia, o conflito diário entre a política e o judiciário, a Constituição de 88, seus princípios estruturantes, justiça eleitoral e processo político, cultura, cidadania, e, sobretudo, a questão de políticas públicas e processos orçamentários. Isso é um leque de temas que daria para fazer vários. Pensando. E aí também o papel que nós colocamos da justiça. Nós devemos ser hoje, sabemos cada vez mais, que é exatamente a inclusão no maior eleitorado no sistema político brasileiro, que é a representação das mulheres. Tem uma representação bastante limitada, ou seja,
e também nos executivos. Isso pode diminuir as desigualdades, porque aí poderemos ter também padrões de gestão diferenciados. É isso que nós temos que observar. Bom, então, quando tentamos entender essas interações sobre a cultura, o civismo, a cultura política e a cidadania, a gente pergunta que cidadania nós queremos, ou como nós construímos a nossa trajetória de cidadania. O Brasil só tem 2 momentos no tempo. Pós 45, 46 a 64 e o período pós 81 na Constituição. Toda a história política brasileira é calcada ou foi calcada em regimes fundados sobre relações hierárquicas e verticais. A ideia nossa, quando se discute a ideia de cidadania, a cidadania, diga-se de passagem, ela não é um processo concurso. Ela sempre completa, sempre apresenta demandas de novos direitos e novos sujeitos. Durante a questão ambiental, exige uma série de questões. A sustentabilidade, né? Se você faz desenvolver um projeto, vai desenvolver, faz uma pesquisa sobre isso. Novos valores surgem, novas concepções surgem, como é que nós vamos incorporar isso nos tempos. E a cidadania foi pensada numa trilogia, num desejo, onde ela analisava um processo de longo prazo ou uma trajetória no Brasil. Isso é um modelo clássico que foi formulado por um pesquisador inglês, T.H. Marshall, e posteriormente um dos grandes historiadores brasileiros, replica o caso dos Marcos, mostrando que como a diferenciação entre os direitos, direito civil, direito político e direito social alterou, a ordem dos fatores alterou. Porque um dos elementos que para mim é importantíssimo para que se consolide uma ideia de cidadania mínima é a direito dos cidadãos se verem pedidos como isso vai ter quadros históricos brasileiros, se você sair do período monárquico, na República, tem regime autoritário, novamente 30 a 60, 45, depois são 64, 46, primeiro experimento chamado democrático, não era tão democrático assim, diga-se de passagem, todos eram golpistas, tá? Todos eram golpistas, todo mundo queria derrubar ninguém queria respeitar a resultado das eleições. E esse é o elemento que é importante. E perde a eleição, tem que acatar o resultado dentro das regras do jogo e suceder o poder a quem vencer. Por sua vez, quem venceu, se perder, terá que respeitar esse direito também do perder. O problema é exatamente esse. Não se conforme com a sociedade. Só pode o processo eleitoral receber incerteza nesse tempo. Mas conta que eu já não posso disputar com alguém ou competir com um candidato que tem diante de uma certeza de vida. Qualquer democracia do mundo precisa de liberdade de expressão, de associação, de fontes diferenciadas de informação. Essas garantias elas são essenciais para que esse cidadão, o cidadão, se aproprie dessas informações e eleite e saiba diferenciar entre os competidores e punir os maus gestores e recompensar os bons gestores. Essa regra ela se suporta um máximo frágil, que é quando a gente, na linguagem técnica, a gente diz o seguinte: quando os custos da repressão excedem os da tolerância, a democracia está desenvolvendo mais vantajoso reprimir ou matar. A democracia tem que ter esses custos, tem que ser muito elevado para que o
é o conflito. O conflito ele é a regra basilar que funda a democracia. E aí nós, de diferentes perspectivas, pensando de maneira diferente, mas nunca vereadores, também tem opiniões extremamente diferentes, como é que as instituições irão se relacionar, seja o executivo, o legislativo e o judiciário, e hoje há essa preponderância em algumas questões do judiciário interferir em outros poderes. E aí a gente não sabe, professor Silvio, se é a omissão do legislativo, se é a indicação do legislativo, ou se é a delegação. Essa é uma tese que a gente precisa estudar. Por que ele não decide? Por que ele não toma decisão? Por que ele não se contrapõe certas questões? E a gente vem acompanhando isso, eu, o professor Nelson Juliano, muito, e a professora Débora Deck, trabalhando nessas questões, que isso nos causa um certo espanto, um certo temor. Vocês ontem certamente viram uma decisão que foi tomada que agora os meios de imprensa, de comunicação, eles poderão ser responsáveis por entrevistas de pessoas. Então, se você for conceder uma entrevista que não está em tese uma informação que alguém acha que é falsa, o órgão de comunicação pode ser superado, pode ser processado e você também. E isso causa uma instabilidade para esse sistema. É o devido processo legal, você não tem essa questão, difere muito dos elementos do seu regime. É censura. Vai ferir os elementos mais caros que nós temos e por tanto tempo nós lutamos. Interpretado no regime militar, talvez nem negue que está tão rigoroso a ciência. Tá? De antemão, eu não posso ir para a televisão, eu posso estar bem aqui fazendo esse pronunciamento, essa conferência, alguém acha que ele está falando mentira. E vai lá, está sendo gravado, ó, processo. E aí você fica, o que eu vou fazer? E aí, essas questões, quando estamos no mestrado, doutorado, e também fazendo TCC, lá dentro. Vocês aqui, muitos são estudantes de direito. Vocês veem que vocês estão acompanhando com certos comportamentos que estão sendo exercidos nos tribunais. Vocês não têm mais o direito de exercer a profissão. E isso afeta a agenda democrática. Se eu não posso arguir, na minha prerrogativa legal, constitucional, o que eu vou fazer? Isso é censura. E o meu temor, de muitos colegas que trabalham nessa temática, é exatamente quando isso descer à primeira instância do justiça. Então, todo esse processo que nós lutamos, por isso que eu falei, democracia, cidadania, agência de direitos, tem deveres, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres. Entretanto, se chega ao ponto que nós não podemos nos expressar, exercermos um direito legítimo que é a profissão. E aí, certas pesquisas nossas podem, inclusive, estar comprometidas. Ele está entrando no âmbito da educação. O professor, o subprocurador Romário falava da questão, olha, isso aí é censura, direta, e é. Essa questão da atividade jurídica, o ministro já disse que pode ser considerado um marcante. E aí, dependendo do que é uma democrática, como é que nós, cidadãos, vamos nos defendermos de determinadas questões. Porque não temos um aparato jurídico, até conversava com um advogado influente, né, de Teresina, e ele dizia, olha, está difícil a análise institucionais, mas também a análise institucional, mas tem remédios institucionais para vícios institucionais. É uma questão que está em aberto, repito, não é no Brasil. E a democracia se crimina com uma certa centralização. Há defensores claros que no estudo do processo de tratamento político, então um autor chamado João Bicho, que ele diz, olha, a aristocracia, o governo dos juízes. Isso no Canadá, África do Sul, Nova Zelândia, Brasil ganha dimensão muito grande. Porque nos processos eleitorais, talvez, uma certa intervenção, certas interpretações. Então, de forma que não tem um micro na zona cinzenta
receita, vamos dizer assim, de como é que a Constituição deve ser interpretada. E há um outro grande autor, não sei se vocês aqui estão cursando direito, eu também não estou, né? Voltei, né? Estou no tipo velho, vocês sabem mais do que eu. Então, eu estou pelo grande autor chamado Luiz Marinoni, que ele discute isso no processo constitucional de democracia. E aí ele coloca uma coisa muito importante, dizendo o seguinte: na Constituição está dito que a Corte Constitucional Brasileira ela tem o monopólio da interpretação, não o monopólio da última palavra. Na Constituição Brasileira não diz isso lá no seu artigo 152 e 110. Tem monopólio? Não. Pode ser não monopólio. E esse debate ele surge cada vez mais e a produção de teses que vêm do exterior, que são processadas não, somente incorporadas, mostrar para os nossos cidadãos como é que as instituições não se comportar, seja o executivo, seja o legislativo próprio, judiciário, e isso vai em todas as instâncias do poder judiciário. Então, eles colocam não mais STF, eles colocam estudar o poder judiciário do ponto de vista de uma perspectiva democrática e cidadã. Como é que nós vamos trabalhar questões que são de natureza? E aí a segunda está desenvolvendo também o trabalho, é a questão dos três poderes e a república e a democracia, e vem a questão de como é que isso vai ser, foi interferido a primeira onda na questão da judicialização do setor de saúde. E aí um outro grande autor do estudo demonstrou os custos de qualquer direito, seja educação, seja saúde, etc., precisa de recursos. A própria justiça está se mantendo, precisa de recursos. O cidadão tem o direito de votar, aí vai ter que ter uma justiça eleitoral que administre, no caso brasileiro, as regras, enfim, etc. Então a cidadania envolve uma série de fatores de questão. Não é um processo linear, não é fácil, a trajetória é longa, o nosso passado, vamos usar o termo, nos condena, né? Nós temos que evitar muitos vícios, e aí é aqui. Começamos por aqui. A democracia, a cidadania, ela nasce em processos mistos. Ela só pode funcionar se ela funcionar na Câmara de Vereadores do Ilustrui, na Associação de Bairros do Ilustrui, em Luzilândia, em Guaribas. Se não funcionar nesses pequenos locais, ela vai ficar meio mal. Vamos poder ter o melhor desenho institucional do mundo. Aliás, nós somos os piores, considerados por inúmeros especialistas. É o presidencialismo, federalismo, sistema multipartidário e sistema eleitoral proporcional. Não tem um país no mundo que tenha esse desenho institucional. E agora nós temos que colocar para análise no processo de função da cidadania também poder judiciário. A ciência política e o direito durante muito tempo não fizeram essa interface entre a relação de poder, política e direito, que é um tema clássico estudado há muitos anos. Nós temos que fazer isso. Se não fizermos isso, nós faremos leituras incompletas sobre esses órgãos e leituras fragmentadas, certamente a diagnósticos ruins. Se temos diagnósticos ruins, qual é a terapêutica? Também tem, né? Então, é aquela discussão. Se eu não sei fazer o diagnóstico, eu não vou prescrever receituário minimamente aceitável para curar os males institucionais que nós vivemos. Cidadão brasileiro é um cidadão ainda fictício, que não consegue substantivo, não tem acesso a qualquer direito. Vamos pegar a realidade socioeconômica dos nossos estados, do Nordeste, notavelmente. Quase todos os estados, 80% da população dependente de repasses de subsídios.
recebendo auxílio, nós não temos capacidade de distribuir. Porque que vai lá e tem um problema para distribuir renda desse jeito. A consideração política é pública, porque isso demora. Obras, construções, projetos, isso demora muito para que seja. Pois é, e olha que o Brasil tem o maior PIB. Segundo detalhe que eu ia dizer. Então, isso só se faz política pública com recursos. É com imposto. Se não tem arrecadação de imposto, então o investimento precisa, não vai entrar problema de alavanca. E não vai gerar qualquer tipo de tecnologia. É só para finalizar, professores e demais colegas presentes aqui. Fizemos um seminário, a professora Débora Neto, que é a reitora de extensão da Universidade Federal de Piauí, ele organizou o SILF, que é o maior seminário que a universidade faz, conjuntamente com todos os campos. E trouxemos para fazer a conferência da abertura, convidamos um colega que é esse, que é de Flamengo, mas ele é professor da Universidade Federal da Paraíba. E na Universidade Federal da Paraíba ele dirige o Centro de Tecnologia da Informação. Se tiver alguém que gosta de computação, existe esse centro lá na internet, porque as parcerias que eles fazem com a iniciativa privada tem alavancado uma quantidade substantiva de recursos e, mais importante, formando muito bons alunos que as empresas do Sul e Sudeste, antes dos alunos terminarem a graduação, já estão com empregos. Um modelo, a gente olha, a Universidade Federal da Paraíba, mas sabe, recurso é o terceiro maior orçamento das universidades do Nordeste, altíssimos. Por quê? Porque conseguiram planejar certas questões antecipadamente e fazer essas parcerias públicas-privadas tão importantes. Sem dinheiro, não adianta, ele não vai funcionar, não vai ter escola, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Isso teve um problema aqui recentemente, e é isso, bom, isso é de recurso. E eu lembro que o recurso para recuperar tudo não vai ser hoje para amanhã. No final do ano não vai estar pronto, não tem como estar. Vai estar no Natal. Tem funcionários, mas essas questões precisam ser resolvidas. Eu até brinco assim comigo. Vamos pensar no projeto dele. Mas vamos resolver o problema de infraestrutura de acesso para qualquer. Você não tem como chegar com isso, não tem transporte, você não tem transporte, você não tem isso. Eu estou fazendo, construindo a casa dele. A casa precisa de laço, precisa do alicerce. Se não tem alicerce, o que é o alicerce? É acabar com o alfabetismo, é ter estrada, é ter segurança, é ter saneamento básico. Se pode ser isso, a gente vai sonhar. Sonhar, nós já tivemos muitos sonhadores no Estado e não conseguimos muita coisa. Infelizmente, não é, talvez, repito, a ausência de recursos. Pode até ser diminuinte. Precisamos de pessoas capazes. E aí, certamente tem estudantes, professores e editores que têm essa preocupação de ter isso como. É isso que a gente tem que buscar. Se esse cidadão também é isso, é apontar os problemas, mas apontar também possíveis soluções via nossos estudos, as nossas contribuições no onde trabalhamos. E dizer, ainda temos esperança, apesar dela ser a primeira que é ferida, mas é a última que morre. Então, eu fico por aqui e agradeço a todos e muito obrigado. Agradecemos a contribuição do professor Kleber de Deus e vamos prosseguir com a manifestação do vereador Geraldo Filho, representando a Câmara Municipal de Uruçuí, sobre a iniciativa da turma em relação à elaboração da proposta de anteprojeto de resolução ou de lei, criando o programa Jovem Vereador. Vamos ter a apresentação
pelo representante da turma do trabalho de conclusão do curso, consubstanciado na elaboração de uma proposta de anteprojeto de lei ou resolução da Câmara Municipal de Uruçuí, instituindo o programa Jovem Vereador, representado pelo aluno Darley Souza de Oliveira, e também com a participação dos alunos Amanda Sandes, Diana de Souza Leite Rocha, Helenice Moura dos Santos, Tatiane da Silva Ferreira, Ana Célia Souza Silva. E também o projeto Eleitor Consciente, Cartilha Educando para a Cidadania, representado pela aluna Raquel Viana dos Santos. E também pelos alunos Maria da Guia Souza Barros, Daíla Aires Cardoso, Deviane de Souza Rocha, Ezequiel Simplício de Mendonça, Antônio Fernandes do Nascimento e Heloísa de Souza Barbosa. Chamamos o aluno Darley para entregar o projeto. Bom dia a todos. Quero saudar a mesa em nome da professora Silvani, nossa conterrânea, que tanto nos honra. Quero registrar a presença do José Ivan Mateus, secretário de Obras, e demais aqui presentes. Quero dizer para vocês aqui, nesse momento tão importante da política brasileira e uruçuiense, estou recebendo esse projeto de resolução que amplia e cria o jovem vereador pela Câmara Municipal de Uruçuí. Esse projeto, criando o jovem vereador, só vai ajudar as nossas câmaras a fortalecer para que nós possamos trabalhar melhor para o nosso município. E muito obrigado. Cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.